Saia da minha mesa! Arthur Volkov rugiu essas palavras com toda a arrogância que seu império imobiliário de milhões lhe dava direito. Ou, pelo menos, era o que ele pensava. Naquele momento, diante daquela mesa do Cantinho Nobre, dois homens se encaravam. De um lado, Arthur, de pé, vermelho de raiva, dedo apontado como uma arma, terno italiano de grife marcando seu corpo tenso de fúria, olhos injetados de desprezo. Do outro lado, Julian, ainda segurando a bandeja, uniforme branco impecável, postura ereta, olhos calmos, mas penetrantes, um leve sorriso começando a se formar nos lábios. O salão inteiro havia silenciado, todas as conversas morreram, todos os garfos foram baixados. Era como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Arthur acreditava que estava no controle. Ele sempre esteve no controle. Seu dinheiro, seu poder, sua posição, tudo isso sempre garantiu que as pessoas se curvassem diante dele. E agora, diante desse garçom insolente que ousava permanecer ali, impassível diante de seus gritos, ele estava prestes a dar a ordem final, a sentença definitiva que faria o homem rastejar de vergonha. Mas Julian não se moveu. E o que aconteceu a seguir? Isso você precisa descobrir assistindo até o final. Porque o que Julian fez naquele momento mudou completamente tudo. E você, quantas vezes você já testemunhou situações parecidas? Quantas vezes viu alguém sendo desrespeitado simplesmente por estar em uma posição de serviço? Ou pior, quantas vezes você foi tratado como se fosse invisível? Como se sua humanidade valesse menos porque estava servindo, atendendo, ajudando? Esta história é para você. É um lembrete poderoso de que todo ser humano merece respeito, independentemente de sua posição social, de quanto dinheiro tem na conta bancária ou de qual uniforme está vestindo. Se você também já se sentiu pequeno diante da arrogância alheia e deseja ver mais histórias que restauram nossa fé na justiça, eu preciso do seu apoio. Deixe seu like, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai emocionar, inspirar e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida. Cada inscrição é um voto de que você acredita em um mundo onde a gentileza vence a crueldade, onde a humildade supera a arrogância, onde o caráter vale mais que o dinheiro. Em um mundo onde as aparências muitas vezes enganam e o julgamento precipitado é uma moeda comum, histórias de humildade e arrogância se desenrolam a cada dia, nos lembrando das complexas camadas que compõem a sociedade e as relações humanas. Hoje vamos mergulhar em uma dessas narrativas, uma que ilustra de forma pungente a tensão entre o poder ostentado e a verdadeira dignidade, entre o status material e o caráter forjado na experiência. Prepare-se para uma viagem que começa com um simples jantar em um restaurante de luxo e termina com uma lição inesquecível, um tapa na cara da prepotência e um hino à resiliência. A história que vamos desdobrar hoje não é apenas sobre um incidente isolado, é um microcosmo das dinâmicas que moldam as interações entre aqueles que possuem muito e aqueles que servem. É um lembrete vívido de que a verdadeira riqueza não se mede em cifras bancárias ou posses materiais, mas na forma como tratamos os outros, independentemente de sua posição social ou papel em nossas vidas. E acredite, o desfecho desta saga é tão irônico quanto satisfatório. Nosso palco é o Cantinho Nobre, um restaurante de alta gastronomia no coração de uma metrópole pulsante. O Cantinho Nobre não era apenas um restaurante, era uma instituição. Suas paredes testemunharam inúmeros jantares de negócios que selaram fortunas, pedidos de casamento emocionantes, celebrações de aniversários memoráveis e encontros discretos de amantes. O ambiente era de opulência discreta, com iluminação suave que realçava os detalhes dourados
e a madeira escura. O aroma de trufas e vinhos finos pairava no ar, misturando-se ao burburinho elegante das conversas e ao tilintar suave dos talheres de prata. Por trás de toda essa grandiosidade havia um homem, Julian. Julian não era um chefe famoso, nem um sommelier renomado. Pelo menos não era apenas isso. Julian era o proprietário do Cantinho Nobre. Mas, curiosamente, nas noites de maior movimento, quando a equipe estava sobrecarregada, ou quando ele simplesmente sentia a necessidade de se reconectar com a essência de seu negócio, Julian vestia um avental e se juntava à equipe de garçons. Essa prática não era um segredo para seus funcionários mais antigos, que o respeitavam profundamente por isso. Eles sabiam que Julian, apesar de seu sucesso, nunca havia esquecido suas origens humildes. Ele começou sua jornada na gastronomia lavando pratos, depois ajudando na cozinha e, finalmente, como garçom. Cada etapa foi uma escola, cada suor uma lição. E ele acreditava firmemente que para liderar verdadeiramente era preciso entender cada engrenagem da máquina. Servir mesas, para Julian, era mais do que uma forma de ajudar. Era um teste de sua própria humildade, um lembrete constante de que o respeito se ganha, não se compra. Era também uma maneira de observar, de perto, a qualidade do serviço, a interação da equipe com os clientes e, crucially, a forma como os clientes tratavam seus funcionários. Ele tinha um olhar aguçado para a dinâmica social que se desenrolava em seu salão. E essa experiência de primeira mão era inestimável. Naquela noite em particular, o Cantinho Nobre estava lotado. O salão ecoava com o som de risadas e conversas animadas, o tilintar de copos e o sussurro discreto dos garçons. Julian, com seu uniforme impecável, movia-se com a graça e a eficiência de um veterano. Seus olhos castanhos, geralmente calorosos e acolhedores, estavam alertas, observando cada detalhe, cada gesto. Ele carregava uma bandeja com a destreza de quem faz isso há décadas, navegando entre as mesas com uma serenidade que desmentia o ritmo frenético do serviço. Foi então que Arthur chegou. Arthur era o epítome do sucesso financeiro, pelo menos na superfície. Sua fortuna era lendária nos círculos sociais da cidade. Ele era um magnata do setor imobiliário, conhecido por seus negócios audaciosos e, infelizmente, por seu temperamento igualmente audacioso. Ele tinha uma aura de poder que precedia sua entrada em qualquer ambiente. Uma espécie de campo de força invisível que, para alguns, inspirava respeito, mas, para muitos, gerava apenas receio. Arthur não entrou no Cantinho Nobre. Ele o invadiu. Com um ar de impaciência e uma expressão de quem esperava que o mundo se curvasse à sua vontade, ele varreu o salão com um olhar crítico antes mesmo de ser conduzido à sua mesa. Seu terno de grife, embora impecável, não conseguia disfarçar a rigidez em seus ombros e a arrogância em seu porte. Ele não era um cliente que buscava uma experiência gastronômica. Ele era um cliente que esperava ser idolatrado. O maître, um homem experiente chamado Ricardo, que conhecia bem a reputação de Arthur, o guiou até uma das melhores mesas, estrategicamente posicionada perto de uma janela com vista para a cidade. Arthur sequer fez contato visual com Ricardo, apenas assentindo com um movimento abrupto da cabeça, como se a simples presença do maître fosse um incômodo. Ele se sentou, imediatamente pegando o menu e lendo-o com uma expressão de desdém, como se nenhum prato ali pudesse realmente satisfazer seu paladar superior. Julian foi o garçom designado para a mesa de Arthur. Ele se aproximou com seu sorriso profissional e a postura impecável que caracterizava seu serviço. Boa noite, senhor. Seja bem-vindo ao Cantinho Nobre. Meu nome é Julian e serei seu garçom esta noite. Posso começar com uma sugestão de bebida? Arthur levantou os olhos do menu, mas não para Julian. Ele olhou através de Julian, como se o garçom fosse um objeto transparente, um estorvo necessário. Traga-me a carta de vinhos,
Ele disse, sua voz grave e imperiosa, sem um pingo de cortesia. E não qualquer vinho. Eu espero o melhor. Não me venha com suas garrafas baratas. Julian, sem alterar a expressão, assentiu calmamente. Com prazer, senhor. Nossa carta de vinhos é bastante extensa e cuidadosamente selecionada. Terei o maior prazer em ajudá-lo a encontrar algo que corresponda ao seu paladar. Ele se afastou, retornando em poucos minutos com a pesada carta de vinhos, encadernada em couro e com centenas de opções. Arthur mal a folheou antes de apontar para um rótulo caro, um Grand Cru de uma safra excepcional. E que esteja na temperatura perfeita, entendeu? Não quero nenhuma surpresa desagradável. Julian confirmou o pedido e foi buscar a garrafa. Ele sabia o valor daquele vinho, não apenas em dinheiro, mas em reputação. Era um vinho que exigia respeito, um que se abria com reverência e se servia com precisão. Enquanto ele se dirigia à adega, uma sensação de familiaridade amarga o invadiu. Quantas vezes, ao longo de sua vida, ele havia testemunhado essa mesma exibição de poder, essa mesma expectativa de subserviência? Ele se lembrou dos seus próprios dias de luta, dos olhares de desprezo que recebia quando era apenas um jovem sonhador sem um tostão no bolso, trabalhando em empregos exaustivos para sobreviver. Essa memória, longe de amargurá-lo, o fortalecia em sua convicção de que a verdadeira grandeza residia na humildade. O jantar prosseguiu com Arthur, fazendo uma série de exigências e reclamações, cada uma mais descabida que a anterior. A iluminação estava muito forte, a música estava muito baixa. O pão não estava fresco o suficiente, embora tivesse sido assado há poucas horas. O talher de peixe não era o adequado para o salmão que ele havia pedido, e que, diga-se de passagem, ele elogiou discretamente para si mesmo, mas nunca para Julian. Julian, com uma paciência quase sobrenatural, atendia a cada pedido com um profissionalismo impecável. Ele trocou os talheres sem questionar, ajustou a iluminação discretamente e trouxe uma nova cesta de pães, embora soubesse que a primeira estava perfeita. Ele entendia que, para alguns, o poder era exercido não apenas em grandes salas de reuniões, mas também na forma como eles tratavam aqueles que consideravam inferiores. E Julian, tendo experimentado ambos os lados dessa moeda, sabia o quão vazia essa demonstração de poder podia ser. Ele não sentia raiva, apenas uma profunda tristeza pela falta de empatia. A tensão no ar aumentava, perceptível não apenas para Julian, mas também para os outros garçons e até mesmo para Ricardo, o maître, que observava de longe com uma expressão preocupada. Eles conheciam Arthur e admiravam a serenidade de Julian. Finalmente, o clímax da noite se aproximava. Arthur havia terminado seu prato principal e, como era de se esperar, encontrou algo para reclamar. Ele gesticulou para Julian, que se aproximou prontamente. "Garçom!" Arthur bradou, sua voz um pouco mais alta do que o necessário, atraindo a atenção de algumas mesas próximas. "Este prato é inaceitável." Julian permaneceu calmo. "Senhor, sinto muito em ouvir isso. Poderia me dizer o que não estava de seu agrado?" "Posso." "Não me venha com suas desculpas baratas." Arthur o interrompeu, batendo a palma da mão na mesa com força suficiente para fazer os copos tilintar. O molho estava sem sabor. A carne estava fria. "É um ultraje. Eu pago uma fortuna para comer aqui e sou servido com essa porcaria." Julian respirou fundo, mantendo a voz em um tom controlado e profissional, mas com uma firmeza que era quase imperceptível. "Senhor, lamento que sua experiência não tenha sido satisfatória. Nossa cozinha preza pela excelência e raramente recebemos reclamações desse tipo. Posso garantir que a carne foi servida na temperatura correta e o molho é uma de nossas especialidades. No entanto, se o senhor não está satisfeito, terei o prazer de providenciar um novo prato ou substituir sua escolha por qualquer outra coisa em nosso menu, sem custo adicional."
A oferta de Julian, que para a maioria dos clientes seria vista como uma excelente resolução, apenas serviu para inflamar ainda mais a ira de Arthur. Ele interpretou a calma de Julian como insolência, a oferta como um insulto à sua capacidade de discernimento. Um novo prato? Substituir? Arthur zombou, levantando-se abruptamente de sua cadeira. Sua voz agora era um rugido que ecoava pelo salão, silenciando as conversas e virando todas as cabeças em sua direção. Você acha que sou algum tipo de tolo? Você pensa que pode me enganar com essas ofertas miseráveis? Eu sei o que é boa comida, garçom, e o que você me serviu foi um lixo. Julian permaneceu de pé, imóvel, seu olhar fixo nos olhos furiosos de Arthur. Ele não reagiu à raiva, não se encolheu. Sua postura era a de um homem que estava no controle, mesmo diante da tempestade. Eu exijo que você saia da minha frente, Arthur continuou, apontando o dedo acusadoramente para Julian, sua voz tremendo de fúria. Sua incompetência é uma afronta. Não quero mais ver sua cara. Saia da minha mesa, agora! A frase ecoou pelo salão. Saia da minha mesa! O silêncio que se seguiu foi quase palpável, quebrado apenas pelo som distante da cidade. Todos os olhos estavam em Julian, esperando uma reação. Os outros garçons pararam o que estavam fazendo apreensivos. Ricardo, o maître, começou a se mover na direção da mesa, pronto para intervir. Mas Julian não precisou de intervenção. Ele não se moveu, nem se intimidou. Em vez disso, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Um sorriso que continha uma mistura de ironia, compreensão e uma pitada de cansaço. Ele olhou para Arthur, não com raiva, mas com uma espécie de pena. Senhor Arthur, Julian começou, sua voz suave, mas carregada de uma autoridade que nenhum uniforme de garçom poderia disfarçar. O uso do nome completo de Arthur, com uma formalidade inesperada, foi o primeiro sinal de que algo estava para mudar. Eu entendo sua frustração. No entanto, há um limite para a forma como o senhor pode tratar as pessoas, independentemente de sua posição ou da conta que o senhor pretende pagar. Arthur riu, uma risada curta e desdenhosa. Que audácia! Você é um mero garçom me dando lições de moral? Eu sou Arthur Volkov. Eu poderia comprar este lugar e demitir todos vocês sem pensar duas vezes. O sorriso de Julian se alargou um pouco. Ele ergueu a mão, um gesto sutil que, no entanto, paralisou Arthur. Com todo o respeito, Sr. Arthur, acredito que o senhor está enganado em várias frentes. Ele fez uma pausa, permitindo que a tensão se acumulasse. A plateia no restaurante estava em suspense, as pessoas se inclinando para frente, esquecendo seus próprios jantares. Eles sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Juliana então deu um passo à frente, sua postura agora ereta, não mais a de um garçom, mas a de um homem de poder. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação fria. Em primeiro lugar, a carne não estava fria. Eu mesmo verifiquei a temperatura antes de sair da cozinha. E o molho é uma receita da minha avó, aprimorada ao longo de décadas, a qual eu garanto que tem sabor e qualidade incomparáveis. Ele fez outra pausa dramática. Em segundo lugar, e mais importante, o senhor não poderia comprar este lugar e demitir a todos nós. Porque, Sr. Arthur... Julian tirou o avental branco, dobrando-o cuidadosamente e colocando-o sobre a mesa. Sua voz se tornou um sussurro que, paradoxalmente, parecia preencher todo o salão. Eu sou o dono deste restaurante. O impacto daquelas palavras foi sísmico. Um murmúrio coletivo irrompeu entre os clientes. Os olhos de Arthur se arregalaram. Sua expressão de fúria deu lugar a um choque atordoado e depois a uma vergonha avassaladora. Ele empalideceu, sua boca se abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu.
O magnata arrogante, acostumado a impor sua vontade, estava agora completamente sem fala, desmascarado, humilhado publicamente pelo homem que ele acabara de ordenar que saísse de sua mesa. Ricardo, o maître, que havia chegado perto da mesa, agora observava a cena com um orgulho discreto. Os outros garçons, que haviam parado para assistir, sorriam discretamente. Eles conheciam Julian, conheciam sua história e sabiam que essa era a justiça poética em seu melhor. Julian, com a calma que o caracterizava, continuou. Eu venho trabalhando como garçom no meu próprio estabelecimento há anos, não por necessidade financeira, mas por um princípio. Para me lembrar de onde vim, para manter meus pés no chão e para garantir que o espírito de serviço e respeito que fundou este lugar jamais se perca. E, acima de tudo, para observar como os clientes tratam aqueles que os servem. Porque a verdadeira medida de um homem não é o tamanho de sua carteira, mas o tamanho de seu caráter. Ele olhou diretamente para Arthur, que agora estava visivelmente encolhido. O senhor, Sr. Arthur, falhou miseravelmente nesse teste. O senhor demonstrou uma arrogância e um desrespeito que não tem lugar no meu restaurante. E embora eu valorize cada cliente, eu valorizo ainda mais a dignidade e o respeito da minha equipe. Julian então fez um gesto com a mão, não um gesto de raiva, mas de finalidade. Portanto, eu não peço que o senhor saia da minha mesa, eu peço que o senhor saia do meu restaurante e não volte mais. O silêncio voltou a reinar, ainda mais pesado que antes. Arthur, o grande magnata, o homem de poder, estava agora um pária, expulso de um estabelecimento pelo homem que ele havia desdenhado. Sem dizer uma palavra, com o rosto vermelho de vergonha, ele pegou seu paletó e, com a cabeça baixa, caminhou em direção à saída, passando pelos olhares curiosos e julgadores dos outros clientes. A porta se fechou atrás dele com um som suave, mas que para Arthur deve ter soado como um trovão. Julian então se virou para o salão, um sorriso genuíno agora em seu rosto. Ele fez uma reverência leve e profissional. Peço desculpas pela interrupção, caros clientes. Espero que continuem a desfrutar de sua noite no cantinho nobre. Um aplauso espontâneo irrompeu. Não era um aplauso estrondoso, mas um aplauso caloroso, respeitoso, vindo de pessoas que acabavam de testemunhar não apenas um drama, mas uma vitória da decência sobre a arrogância. Juliana acenou em agradecimento e, com um olhar para Ricardo, que já estava organizando a equipe para retomar o serviço, ele se afastou, deixando o avental dobrado na mesa como um lembrete silencioso. A história de Julian e Arthur, embora possa parecer um conto de ficção, ressoa com uma verdade profunda e universal que permeia as relações entre ricos e pobres, entre poderosos e subservientes. Ela nos força a questionar as premissas sobre as quais construímos nossas interações diárias e a refletir sobre o verdadeiro valor do respeito mútuo. O subnicho, relação rico versus pobre, é intrinsecamente fascinante porque explora as tensões e os paradoxos de uma sociedade estratificada. Nesta história, Julian encarna o arquétipo do rico humilde, aquele que, apesar de possuir vastos recursos, escolhe manter-se conectado com a realidade do trabalho árduo e da simplicidade. Ele é o contraponto direto a Arthur, o rico arrogante, que usa sua fortuna como um escudo para a falta de empatia e como uma arma para intimidar e desvalorizar os outros. A atitude de Julian de trabalhar como garçom em seu próprio restaurante é mais do que um mero capricho, é uma filosofia de vida. É uma forma de garantir que ele nunca perca o toque com a base de seu negócio, com a essência do serviço que ele construiu. Ele entende que a excelência não é apenas um resultado final, mas um processo contínuo que exige vigilância, dedicação e, acima de tudo, uma compreensão profunda da experiência do cliente e da equipe. Ao se colocar na posição de um garçom,
Julian não só supervisiona a qualidade, mas também se torna um barômetro do ambiente de trabalho e da cultura de respeito que ele tanto valoriza. Essa escolha de Julian também serve como um poderoso teste para seus funcionários e, indiretamente, para seus clientes. Para os funcionários, é um lembrete de que o trabalho que fazem é valorizado e que seu líder entende as dificuldades e os desafios de suas funções. Para os clientes, é uma armadilha sutil. Aqueles que, como Arthur, veem o garçom como um ser inferior, um mero servo a ser tratado com desdém, acabam revelando a pobreza de seu próprio caráter, independentemente de sua riqueza material. Aqueles que tratam Julian com respeito, mesmo sem saber sua verdadeira identidade, demonstram a verdadeira nobreza de espírito. A cena do confronto é um estudo de caso em controle emocional e poder. Arthur, com todo o seu dinheiro e influência, perde o controle de suas emoções, revelando sua fraqueza e insegurança. Ele tenta dominar através da raiva e da humilhação, uma tática comum de indivíduos que buscam compensar suas próprias deficiências. Julian, por outro lado, mantém a calma, a dignidade e o profissionalismo. Ele não reage à provocação imediata, mas absorve-a, processa-a e, no momento certo, libera uma resposta calculada e devastadora. Sua quietude é sua força. Sua paciência é sua arma. O momento da revelação é o ponto de virada dramático que define o gênero rico versus pobre. A inversão de papéis, o plot twist, que subverte as expectativas, é o que torna essas histórias tão cativantes. Arthur, que se via no topo da hierarquia, é subitamente colocado em uma posição de vulnerabilidade e vergonha. A máscara de poder cai, revelando a fragilidade de sua arrogância. A frase "eu sou o dono deste restaurante" não é apenas uma declaração de posse, é uma declaração de autoridade moral, de superioridade de caráter. Essa história nos faz refletir sobre o conceito de riqueza. O que significa ser rico? É ter uma conta bancária gorda, carros de luxo e propriedades? Ou é ter uma vida rica em valores, em respeito, em dignidade, em impacto positivo sobre os outros? Julian, como proprietário do Cantinho Nobre, é inquestionavelmente rico em termos financeiros. Mas sua verdadeira riqueza reside em sua humanidade, em sua capacidade de empatia, em sua recusa em permitir que o dinheiro corrompa seu caráter. Arthur, por outro lado, embora financeiramente rico, é espiritualmente pobre. Sua riqueza material serve apenas para amplificar suas falhas de caráter, tornando sua arrogância ainda mais repulsiva. O desfecho da história com a expulsão de Arthur é um momento de catarse para o público. É a vindicação do oprimido, a justiça sendo feita. Em um mundo onde a injustiça social e a impunidade dos poderosos são frequentemente evidentes, histórias como esta oferecem um alívio, uma esperança de que, em algum nível, a decência e a moralidade ainda podem prevalecer. Elas nos lembram que, por mais que o dinheiro possa comprar influência, ele não pode comprar respeito, dignidade ou caráter. Esta narrativa é um poderoso lembrete de que a humildade não é fraqueza, mas sim uma fonte de força. Julian, ao se disfarçar de garçom, não estava se diminuindo, estava se capacitando, obtendo uma perspectiva que poucos proprietários de negócios têm. Ele estava construindo uma reserva de experiência e sabedoria que lhe permitiu lidar com a situação de Arthur com uma maestria inigualável. Ele não precisou de um título para exercer sua autoridade. Sua autoridade emanava de sua integridade e de sua conexão com o trabalho. Por outro lado, a arrogância de Arthur não era uma demonstração de poder, mas de profunda insegurança. Pessoas verdadeiramente seguras de si, aquelas que possuem um senso inato de valor, não precisam pisar nos outros para se sentirem superiores. Elas elevam-se, elevando os que estão ao seu redor.
A necessidade de Arthur de humilhar Julian revelava uma carência interna, uma tentativa desesperada de inflar seu próprio ego à custa da dignidade alheia. A história também aborda a questão da invisibilidade social. Quantas pessoas, em posições de serviço, são tratadas como se fossem invisíveis, como se sua humanidade fosse menor por estarem servindo? Julian, ao se colocar nessa posição, experimenta essa invisibilidade em primeira mão, o que solidifica sua compreensão e empatia pelos seus funcionários. Ele entende que cada pessoa, independentemente de seu papel, merece ser vista, ouvida e tratada com respeito. Este incidente no Cantinho Nobre não é apenas uma anedota engraçada. É uma parábola moderna sobre os perigos da arrogância e a beleza da humildade. É uma lição para todos nós, ricos ou pobres, poderosos ou não. Ela nos convida a examinar nossas próprias atitudes, a forma como tratamos aqueles que estão em posições de serviço e a forma como definimos o sucesso e a riqueza. Pense por um momento em suas próprias interações. Quantas vezes você julgou alguém com base em sua aparência, em sua ocupação ou em sua condição social? Quantas vezes você presenciou ou foi alvo de desrespeito por parte de alguém que se considerava superior? A história de Julian e Arthur nos implora a olhar além da superfície, a buscar o caráter em vez do status, a valorizar a bondade em vez da opulência. A ironia da situação é que Arthur, em sua tentativa de mostrar seu poder, acabou revelando sua absoluta falta dele. Ele tinha o poder do dinheiro, sim, mas não o poder da influência genuína, do respeito duradouro. Julian, por outro lado, exercia um poder silencioso, um poder que vinha de sua autenticidade, de sua integridade e de sua capacidade de inspirar lealdade e admiração. Ele não precisou gritar para ser ouvido. Sua voz, quando finalmente se ergueu, carregava o peso da verdade e da justiça. Em um contexto mais amplo, a relação entre ricos e pobres é um tema que tem sido explorado em todas as formas de arte e literatura ao longo da história. Desde os contos de fadas, onde o príncipe se disfarça de plebeu para encontrar o verdadeiro amor, até as grandes obras literárias que denunciam a injustiça social, a dinâmica entre classes sempre fascinou e provocou a reflexão. Nossa história se encaixa perfeitamente nesse cânone, adicionando uma camada moderna e um toque de drama empresarial que ressoa com os desafios contemporâneos. O comportamento de Arthur não é único. É um reflexo de uma mentalidade que, infelizmente, ainda persiste em muitas esferas da sociedade. A ideia de que o dinheiro confere o direito de tratar os outros como objetos, como extensões de seu próprio poder, é um veneno que corrói as relações humanas e perpetua ciclos de desrespeito. A história de Julian é um antídoto para esse veneno, uma demonstração de que a dignidade humana é inegociável, independentemente do saldo bancário. Acredito que todos nós podemos tirar lições valiosas desta história. Para aqueles que estão em posições de poder e riqueza, ela serve como um espelho, um convite à introspecção. Como você trata aqueles que o servem? Você se lembra de suas próprias origens, se as teve? Você usa sua posição para elevar ou para diminuir? Para aqueles que se encontram em posições de serviço, a história de Julian é um lembrete de que sua dignidade é inerente, que seu trabalho é valioso e que o respeito deve ser uma via de mão dupla. Nunca se curve diante da arrogância. Mantenha sua postura, sua integridade. O Cantinho Nobre, após essa noite, certamente ganhou uma nova camada de lendas. A história de Julian e Arthur se espalharia como fogo, não apenas entre os clientes, mas também entre outros restaurantes e nos círculos sociais. Ela se tornaria um conto de advertência para os arrogantes e uma fonte de inspiração para os humildes. E Julian, o proprietário que ocasionalmente vestia um avental,
consolidaria ainda mais sua reputação, não apenas como um empresário de sucesso, mas como um líder ético e um ser humano exemplar. Pense também nas ramificações a longo prazo para Arthur. A humilhação pública pode ter sido um choque para ele, mas será que foi uma lição? Pessoas como Arthur, muitas vezes, são tão envolvidas em sua própria autoimportância que as lições só penetram após repetidos golpes. Mas a esperança é que esse incidente o faça parar e refletir, talvez até mesmo reconsiderar a forma como ele interage com o mundo e as pessoas nele. Talvez, apenas talvez, a vergonha sirva como um catalisador para uma mudança interna, para o reconhecimento de que o verdadeiro poder reside na capacidade de inspirar, não de intimidar. A força desta narrativa reside em sua capacidade de nos fazer sentir a raiva e a frustração de Julian, a vergonha de Arthur e a satisfação da justiça. Ela nos conecta com emoções universais e com a eterna busca por equidade e respeito em um mundo muitas vezes desigual. Ela nos lembra que cada pessoa tem uma história, uma jornada, e que a superfície raramente revela toda a verdade. O garçom pode ser o dono, o mendigo pode ser um filósofo, o silencioso pode ter a voz mais poderosa. E essa é a beleza do subnicho relação rico versus pobre. Ele nos desafia a olhar além do óbvio, a questionar as hierarquias sociais e a celebrar a dignidade humana em todas as suas formas. Ele nos lembra que, no final das contas, somos todos seres humanos, e a forma como nos tratamos uns aos outros é o verdadeiro indicador de nossa riqueza, seja ela material ou espiritual. A história de Julian e Arthur é um lembrete eloquente de que a cortesia e o respeito são moedas que valem mais do que qualquer fortuna, e que, às vezes, a melhor maneira de provar seu valor é simplesmente ser quem você realmente é, mesmo que o mundo espere que você seja outra coisa. Se você foi tocado por esta história e acredita na importância de histórias que nos fazem refletir sobre a dignidade humana e as complexidades das relações sociais, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas inspiradoras e cheias de lições de vida.